Nós estamos iniciando mais uma live aqui na SLI, Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas. Neste momento, nós faremos aqui a abertura. Alguns internautas estão também já se conectando. A nossa ideia é fazer uma exposição em cerca de 25 a 30 minutos, mas podemos estender um pouco mais também conforme as perguntas que podem chegar. O tema de hoje que nós falaremos é Espiritismo, religião em sentido filosófico. O nosso tema ele está caracterizado, né, como um daqueles que suscitam ainda uma série de observações e de discussões e também até um entendimento diferenciado no próprio movimento espírita, até porque a gente tem algumas pessoas que entendem religião de uma maneira, outras têm uma outra concepção de religião, e a nossa ideia é justamente explorar um pouco mais estes assuntos para que nós tenhamos a certeza de que não existe algo definitivo ou imposto que nós temos na doutrina espírita. Pelo contrário, a liberdade de pensamento nos permite refletir, inclusive, sobre este assunto de uma maneira ampla, respeitando, né, opiniões diferentes, mas sem também deixar de oferecer um direcionamento seguro, conforme Kardec e os espíritos trataram do assunto. É interessante nós iniciarmos a nossa temática trazendo alguns elementos históricos, né, que vão nos ajudar a refletir até qual seria o pensamento de Kardec com relação a esta temática. No processo natural que nós podemos acompanhar na França, sendo que a França era o berço cultural da época em termos de... Ela irradiava a luz, não no sentido somente físico, mas a luz cultural também. Então, uma série de questões intelectuais, filosóficas, né, elas estavam na França sendo debatidas, discutidas, e não se pode negar que a questão da oposição a uma dominação da igreja por muitos séculos na vida das pessoas, isso gerou um movimento quase que de o oposto, né? Quase que um movimento de repulsa a uma série de conotações que a religião também implicava, porque a concepção de religião que se existia na época era aquela que era manifesta pelas instituições religiosas do seu tempo, e, claro, a maior delas, a Igreja Católica, com os seus dogmas, com a sua maneira de se relacionar com os chamados fiéis, e a relação que se tinha também muito íntima com o Estado. Então, quando se falava de religião naquela época, nós não estamos trazendo, não podemos fugir de um contexto onde se tinha também uma relação direta com vínculos políticos com o Estado, ou até com concepções anteriores ou aceitação plena, de submissão, ou até de retração. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que Kardec, desde o momento em que ele começou a tomar contato com os esclarecimentos, com os ensinos dos espíritos, em momento algum ele buscou trabalhar a questão se vincular à questão da religião na sua essência, no início, né, da formulação, da construção do espiritismo. Tanto é verdade que até em recente conversa com um colega nosso, o professor Silvio Chibeni, né, também bastante estudioso nesse assunto, ele faz uma menção bem interessante, que eu compartilho agora com todos, que ao se estudar, quando Kardec vai citar pela primeira vez, né, ou usar o termo religião dentro das obras espíritas, ele não faz isso logo de início, né? O primeiro momento onde ele começa a se manifestar nesse sentido foi quando ele rebateu uma crítica, onde em 1859 um abade, o abade Chesnel, François Chesnel, ele publica um artigo nesse jornal em Paris,
dizendo que estava aparecendo uma nova religião, que existia uma nova religião em Paris. Isso foi em maio de 1859. O artigo do Chesnel foi em abril, né, publicado em abril, e em maio de 1859, Kardec, lendo o texto do Abade, né, ele não concorda com aquela situação e faz uma réplica. Ele responde ao Abade Chesnel, responde para o jornal, inclusive, só que não publicaram a carta de Kardec, e, ao contrário, publicaram um outro artigo ainda do Chesnel, só que atacando agora o espiritismo, e isso só demonstra que desde o seu início, né, alguns princípios e valores que o espiritismo trazia, ele chegou a incomodar, claro, crenças e posições mais dogmáticas, né, pode ver artigos de fé daquele momento, e isso fez com que criasse antipatia natural daqueles chamados religiosos do seu início. Mas Kardec nunca afirmou o espiritismo nesse momento, nessa construção da doutrina, que o espiritismo seria uma nova religião ou seria a religião verdadeira ou algo dessa natureza. Mas, pelos seus princípios e valores, tratando-se com as verdades, né, tratando-se com a origem do universo, da vida, a relação do homem com Deus, claro que isso afeta e incomoda qualquer um que já tenha verdades, né, pré-estabelecidas. Então, nesse momento, em 59, Kardec faz essa réplica e está lá na Revista Espírita de maio de 1859, bastante interessante, e apesar de não ter tido a carta publicada no jornal Le Universo, Kardec publica também em 1859 o livro O que é o Espiritismo, e ele faz em um dos seus capítulos, no capítulo 1, um dos diálogos que ele trata do diálogo com o cético, do diálogo com o crítico, né? Primeiro com o crítico, depois do cético, depois com o padre. É o terceiro diálogo com o padre. E muito do que Kardec discutiu ou comentou, né, com relação a essa carta do Abade Chesner, criticando, né, o Espiritismo, Kardec responde e está lá no que é o Espiritismo de 1859. Né? Então, aí Kardec diz que o Espiritismo não era religião, que o Espiritismo, pelo contrário, ele estava aberto e qualquer um, independentemente da religião, poderia compartilhar com ele esses ensinamentos, essas discussões, essa maneira de se refletir sobre os fatos da realidade espiritual que estava acontecendo. Então, a primeira manifestação de Kardec com relação à religião é de negar o espiritismo como religião, simplesmente porque no contexto que se conhecia daquela época, a religião ela tinha uma característica muito centrada no formalismo, em algo estruturado institucionalmente, em verdades que não poderiam ser questionadas, né? E Kardec repele isso. Então, no primeiro momento, Kardec diz que o espiritismo não é religião. E durante toda a construção das obras, né, com os ensinamentos dos espíritos, Kardec ele não se aprofunda nesse sentido e, em momento algum, só no final ele vai esclarecer o que ele quer dizer com isso, mas em momento algum ele aceita o espiritismo como mais uma religião, como outros da época, né, estavam querendo fazer. Então, existe uma relação quase que diferenciada, que nós não poderemos aceitar o espiritismo como religião, com essa visão mais tradicional, e Kardec construiu isso durante todo o seu processo de diálogo com os espíritos, e os espíritos também, em momento algum, afirmaram ou disseram que o espiritismo seria a religião a ser constituída ou para revolucionar as demais religiões. Tá? Então, isso fica muito claro. Inclusive, na questão número 148 do Livro dos Espíritos, e isso já na segunda edição, né, que foi publicada em 1860, Kardec diz que o Espiritismo ele tem como característica, ele está criticando o materialismo, né, na questão 147,
Mas, ao criticar o materialismo e fazendo uma contraposição com o espiritualismo, ele diz que o espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Ele não fala que o espiritismo é a religião ou é religião. E, na questão 148, ele diz que o espiritismo é o mais poderoso auxiliar. Ele critica o materialismo na questão 147 e 148, né, que é onde ele também coloca que o espiritismo é antagônico, né, essa visão, e aí aparece a palavra religião no finalzinho do comentário da 148 para dizer que ele era o mais poderoso auxiliar nesse sentido, tá? Então, veja que ele não caracteriza o espiritismo como religião desde o livro dos Espíritos, e muito menos antes, né, no que é o espiritismo. Só mais para frente é que nós vamos ter, aí sim, uma compreensão do porquê Kardec sempre ter tido essa concepção de que não seria uma religião, pelo conceito de religião que as pessoas possuíam na época. E a gente só vai descobrir isso de uma maneira muito clara lá no final da obra de Kardec, quando nós temos, em novembro de 68, onde ele faz um discurso de abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 1º de novembro, que era o Dia dos Mortos, né? E nesse dia, Kardec faz um discurso aonde ele afirma com todas as letras, mas aí ele vai explicar o porquê de fazer essa afirmação. Num primeiro momento, ele diz que o espiritismo ele é uma religião, sem dúvida. Mas em que sentido? No sentido filosófico, quando se faz uma fundamentação daquilo que nós entendemos nesse sentido de religião, de laço de fraternidade e de comunhão de pensamentos, e não de simples convenção. O texto exato, eu vou ler aqui, no que Kardec diz, no discurso, é o seguinte: dir-se-á o Espiritismo é, pois, uma religião? E ele responde: pois bem, sim, com exclamação. Sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Veja que Kardec aqui faz, neste parágrafo, uma afirmação de que o Espiritismo seria religião, exclusivamente neste sentido filosófico, destacando se tratar de um laço de fraternidade e comunhão. Guardem a palavra laços. E estaria de acordo com as próprias leis da natureza, ou seja, faz parte da compreensão das leis naturais, portanto, é esta compreensão que permite nós nos afirmarmos dentro da relação que nós teríamos com Deus e com o próximo, né? Essa questão do laço que nos une a todos. Só que continuando nesse mesmo discurso, né, nesse trecho que Kardec cita a religião, e aí ele vai falar o oposto agora. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Ou seja, no parágrafo anterior ele diz que era uma religião, no sentido filosófico, e agora ele continua. Por que então o Espiritismo não é uma religião? Ou seja, é o oposto. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Ou seja, aqui ele está falando que o Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional, nós não temos cultos, nós não temos um formalismo e um simbolismo também dentro das nossas práticas, e ele continua. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matérias de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo
e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. No mesmo discurso, portanto, Kardec diz que ele é religião no sentido filosófico, mas não é religião no sentido tradicional, como esse, que é aceito, né, e compreendido pela maioria das pessoas. E por que, então, ainda existe essa divergência, inclusive no meio espírita hoje, né? Porque Kardec diz que uma palavra dita religião, mas com sentidos diferentes, essa palavra vai gerar confusão, vai gerar divergência, inclusive. As pessoas que hoje discutem se o espiritismo é ou não religião, elas estão usando a mesma palavra, só que com conceitos diferentes. E existe, é um fato isso no movimento espírita, de pessoas afirmarem literalmente que é, e outras se oporem também de uma maneira muito intensa, dizendo que não é. Mas vamos entender o sentido, então, das palavras primeiro, para nós posicionarmos o que nós estamos dizendo. Esse trecho de Kardec, ele fez exatamente no sentido filosófico aquilo que um pensador respeitoso, fraterno, faria. Ele destacaria o sentido, sem entrar em conflito no sentido, na parte prática, né? Ele diferenciaria o que ele está falando daquilo que ele acha que não tem coerência. Ou seja, Kardec expõe o porquê de ser religião e o porquê de não ser religião. Porque a palavra admite isso. Só que são sentidos diferentes. Ele é religião filosófica e não é religião no sentido tradicional. E da onde vem essa questão? Até hoje, inclusive na comunidade científica, não existe uma unanimidade para nós termos uma definição e até uma discussão etimológica sobre a palavra religião. Existem especulações, existem hipóteses, né, ou pelo menos probabilidades, né, que nós trabalhamos, da onde ela pode ter surgido esta palavra e como é que ela foi tomando, inclusive, significados diferentes. Mas existem duas maneiras mais práticas, né, que hoje a ciência, inclusive historiadores, linguistas trabalham com isso, que é a seguinte: o termo original do latim, religio, né, ele derivaria de duas outras palavras, ou de religare ou de relegere. São duas palavras que elas são próximas e que elas poderiam ter dado origem ao relídio, né? O relídio seria o respeito ao sagrado. Tá? A palavra relídio seria essa devoção, essa maneira de nós termos respeitosa com o sagrado no termo amplo. Até porque, na época, os romanos não acreditavam em um deus, mas em vários deuses. Né? Mas o relídio, ele seria dentro dessa concepção de respeito ao sagrado. Só que essas duas outras palavras que geram também interpretações variadas, são exatamente aquelas que hoje produzem o mesmo efeito entre nós espíritas. A primeira palavra que pode ter dado origem, né, da palavra relídio é o relegere. Da onde vem essa palavra? Diz-se que, né, pelo menos nos registros históricos, né, que o re é um prefixo, né, que reforça a ideia. Então, você, quando usa o prefixo re, você está reforçando a ideia. O legere seria ler. O relegere, né, usando o G com som mudo, né, relegere, seria uma leitura, você reler, você se manter diante de algo já definido que você tem que seguir, o relegere. O religare seria uma outra conotação, que é o prefixo re, de fato você vai reforçar a ideia do ligare, que seria atar, seria atender a um chamado, seria enlaçar. Tá? Então, o relegere é cumprir algo e o religare seria o relaçamento, né? Seria mais ou menos nesse sentido que hoje, né, etimologicamente, se consegue fazer essa reflexão. O primeiro a usar a palavra vinculando, né, o relídio com o relegere,
né, que seria seguir aquilo que está nas tradições, e principalmente romanas, porque é uma palavra latina expressando as tradições romanas. Foi um orador chamado Cícero, que ele viveu um século antes de Jesus. O Cícero, na sua produção, na sua obra, ele usa a palavra relígio vinculada a religere, e aí era a observância das regras, né, das tradições, dos cultos já estabelecidos, né, mantendo-se essa relação respeitosa com os deuses romanos. Então, relegere seria você cumprir à risca o que se prescrevia para você manter contato respeitoso com os deuses romanos. Esse seria o relegere. Mas não quer dizer que o próprio Cícero estivesse sozinho. Esse era um conceito, né, que existia na época e que ele manifesta nas suas obras. E o relegere é importante também para nós entendermos uma definição que hoje nós usamos em português, que o oposto do relegere seria o negligere. O negligere, o relegere é ler de novo, né? É reforçar a leitura. O negligere seria não ler, não respeitar o que está escrito. O negligere deu origem à nossa palavra negligência. Então, o negligente é aquele que não cumpre, aquele que não faz o que deveria fazer. E é exatamente esse sentido que o relegere, vinculado à palavra religio, de religião, diz: todo aquele que cumpre e observa, né, o que tem que ser feito com regras, rituais, no caso dos romanos, seguir todos os procedimentos necessários para se atender às expectativas de alguém que respeitaria aos deuses, este estaria vinculado à palavra religião, né, que nós entenderíamos hoje, que é a estrita observância dos procedimentos, da prática. Está muito mais ligado na forma do que na essência. Está mais na aparência, está mais na expressão via atos, via procedimentos, para caracterizar a sua relação com e respeito aos deuses. Em oposição a essa visão, nós temos mais para frente alguns outros pensadores que ressignificaram esta palavra. 2 séculos depois de Jesus, nós temos pensadores como Tertuliano, temos Lactâncio, e o próprio Santo Agostinho, depois, mais para frente, né, quase 3, 4 séculos depois, eles mudaram o sentido da palavra o religio e passaram a vincular o religio a religare. Religare, que seria essa questão de se opor até a essa visão formal e aparente que o relegere dava, de você apenas cumprir os procedimentos para estar ou para estar vinculado, né, com respeito às tradições romanas. O mais importante não era cumprir isso pura e simplesmente, era você sentir, era você vivenciar aquilo. E aí eles começaram a passar a ressignificar a palavra religio com religare para reforçar o laço que nos une a Deus, o laço que nos une a todos dentro da mesma concepção, né, dentro dessa ideia divina. E aí já estamos falando de pensadores cristãos, não seriam vários deuses, como no relegere, mas um Deus único, né, que nós teríamos esse laço com Deus. E é muito diferente essa concepção do que a maioria das pessoas fazem no movimento espírita, que é sair por aí dizendo que religare é nos religarmos a Deus. Se nós fôssemos nos religar a Deus, nós estaríamos desconectados de Deus. Nós nunca estivemos desconectados de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos vivenciando a criação divina. Como é que um Deus abandona os filhos? O pai abandona os filhos? Não abandona. Nós estamos aprendendo a reconhecer a grandiosidade divina, mas nós temos o laço. Quanto mais nós expressamos esse reconhecimento e essa fraternidade que nos une a todos como filhos de um mesmo Pai, é que nós caracterizamos
a religião, ou seja, a religião como laço que nos une e nos une a Deus, mas não como laço ou como uma outra visão errônea de conexão a Deus, que seria o religar a Deus. Nós não estamos desconectados de Deus e nunca estivemos, nunca estivemos. Portanto, uma sugestão para aqueles que saem por aí dizendo que a palavra religião vem de religare, né, como nós estamos comentando, e significa religar-se a Deus, então você estava desconectado, e isso doutrinariamente não tem muito sentido, porque nós, desde o momento da criação, sempre estivemos vinculados com Deus. É mais no sentido de laço, esse que o Lactâncio, o Tertuliano e depois o Santo Agostinho, eles reforçaram. Tá? Então, é uma questão mais filosófica, mas que vale a pena a gente comentar, para a gente também ajudar a entender o que Kardec quis dizer no seu discurso, quando ele disse que era uma religião, quando ele promovia os laços de comunhão e fraternidade entre os homens. Kardec simplesmente ele usou o sentido de religare, no sentido adequado, no sentido estrito da palavra, da essência, né, que nós temos, que é o laço de fraternidade, o laço de união entre todos nós, que nos liga, inclusive, na parte de despertar para esta realidade espiritual que nós já temos, né? E o laço natural que nós temos com Deus. Nós reconhecemos esse laço. Esse é o religare, né? Da origem da palavra religião, e que nós espíritas, e que Kardec diz que o espiritismo ele seria religião neste sentido, no sentido filosófico, e não no sentido do relegere, que é o sentido tradicional, que é da observância de procedimentos, de atos exteriores, de rituais ou simbolismos ou de práticas que caracterizariam o adepto dessa ou daquela religião. Nós não temos isso. E aí ele combate essa ideia. Ou seja, só no final da obra, ou seja, o Kardec desencarnou em 69, em março. Esse texto é do final de 68, poucos meses antes de Kardec desencarnar, portanto, é um texto bastante atualizado com relação ao pensamento kardeciano sobre religião. Nós temos que diferenciar esta visão. Então, é fundamental que as pessoas, antes de saírem por aí discutindo se é ou não religião, que entendam essa diferença de significado etimológico. Como laço, sim, nós somos religião, nós temos uma posição filosófica bastante clara e bastante direta nesse sentido. Como religião tradicional, que é vinculada ao religare, que é com uma instituição estruturada, com simbolismos, com uma hierarquia, né, com alguém subordinando outras pessoas, ou alguém se sentindo subordinado até a uma autoridade dentro dessa estrutura hierárquica, nós não temos. Mas, como nós somos espíritos reencarnando e trazemos do passado diferentes lembranças e tendências, muita gente ainda sente falta disso. Muita gente quer ter, sim, uma figura, né, uma autoridade dentro do movimento espírita, que seja, para se subordinar e seguir quase que cegamente aquilo que a pessoa fala. Nós não temos isso. Por isso nós não somos religião. Nós não temos alguém que poderia ter essa figura de representar uma autoridade legítima para nos guiar ou para nos conduzir na figura de um pastor. A nossa referência é Jesus, certamente. Jesus foi o ser mais evoluído que nós conhecemos, que já encarnou nesse planeta e que é aquele que os espíritos recomendam e orientam como exemplo a ser seguido. Jesus é a nossa referência, mas querer transformar o espiritismo em religião, no sentido de fazer com que o espiritismo se torne uma estrutura hierarquizada com pessoas direcionando o que nós temos ou não podemos fazer, isso não existe. Então, essa é a questão da religião que nós temos no sentido prático, de nós reforçarmos essa ideia. Somos religião? Somos, no sentido filosófico, somente. É o laço que nos une, é a maneira de nos unirmos, e não no sentido tradicional, e muito menos com aquilo que o Espiritismo vem revolucionar, ele vem tirar, ele vem nos libertar dos grilhões da ignorância que nós já passamos em encarnações passadas, porque nós seguíamos cegamente
pessoas que se diziam representantes divinos. E a gente pode fazer uma reflexão, cada um, não é nenhum tipo de necessidade para todos, mas a gente pode fazer isso para nós mesmos. Será que nós nos comportamos como alguém que literalmente um adepto de uma religião que liberta pensamentos, que liberta-nos daquela visão quase que tradicional de nos subordinarmos a alguém para sabermos o que temos ou não fazer, ou nós já temos consciência da nossa responsabilidade, da fé raciocinada que nós temos que aplicar e não ficarmos dependentes de outras pessoas dizerem. No movimento espírita, a gente vai encontrar pessoas de todos os níveis, todos os jeitos, mas faz parte, porque nós viemos de tradições religiosas. Mas nós temos que nos libertar dessas tradições religiosas que o Espiritismo quebra, o Espiritismo não é conivente com isso, e ele dá liberdade a cada um para refletir e pensar. Será que nós não estamos transformando, por exemplo, médiums, né, pessoas comuns, pessoas que têm simplesmente a capacidade ostensiva de manifestar a vontade, o pensamento de espíritos, sejam espíritos bons ou espíritos não tão bons, instruídos ou não instruídos, muita gente transforma estes médiuns em verdadeiros líderes religiosos e passam a seguir médiuns, como trazendo resquícios dessa visão antiga do releguere, de nós termos uma observância das tradições e de nos subordinarmos a alguém que representaria o divino ou o sagrado. Isso é muito sério no movimento espírita e a gente tem que repensar isso. Nós somos autossuficientes, nós não dependemos de ninguém para seguir este ou aquele caminho. Por isso que cabe a nós sermos divulgadores e representantes da verdadeira religião, que é aquela que Kardec diz que nós já sabia, né, que nós somos, em termos de liberdade de pensamentos. E eu, até também pelo horário, estou vendo aqui algumas pessoas estão acompanhando, né, mas eu coloco da seguinte maneira: o Espiritismo é uma religião que nos difere, né, da associação que algumas pessoas fazem com estruturas formais, hierarquizadas, com rituais, dogmas, paramentos e outras características que são típicas de religiões tradicionais, mas eu vou citar um autor que eu aprecio bastante e que ele é um grande estudioso da doutrina, já desencarnou, mas eu recomendo a todos que busquem as suas obras, que são muito interessantes e com bastante significado para nós que queremos conhecer mais o Espiritismo. Eu vou citar Herculano Pires, que é uma das referências, né, em termos de discussão sobre estas questões doutrinárias. O Herculano sempre assumiu o Espiritismo como religião, mas no sentido exato, não no sentido formal, hierarquizado, que seria o releguere. Ele trata o Espiritismo como religare laço, não como religare conexão com Deus, porque nós nunca ficamos desconectados. E ele tem uma passagem que eu recomendo. Ele foi um dos tradutores, né, do Evangelho segundo o Espiritismo para o português. E na tradução que ele fez, no prefácio, né, da introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traduziu, ele diz que o Evangelho, do segundo o Espiritismo, é um manual de aplicação moral do Espiritismo e oferece as bases e o roteiro da religião espírita. Esse é o Herculano Pires falando. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teria a finalidade, né, de nos mostrar a essência moral daquele exemplo maior que nós temos, que é Jesus, e que nos serve de base e roteiro da religião espírita, mas nos distanciando em muito dessa visão tradicional, piegas quase, de que algumas pessoas querem introduzir no movimento espírita, que é o igregismo. Pelo contrário, o Herculano Pires combateu o igregismo de uma maneira muito veemente, muito forte e de maneira muito correta também, porque nós temos pessoas que vêm com essa tendência de outras religiões estruturadas, formalizadas, hierarquizadas, na ideia de igreja mesmo, e querem trazer essa concepção nas relações que nós temos na casa espírita ou dentro do movimento espírita. Nós não temos isso. E esse igregismo, ele se dá muitas vezes com pessoas que não compreenderam que o espiritismo é a terceira revelação.
Terceira revelação é aquela que superou. A primeira revelação foi Moisés, trazendo a ideia de Deus único e fazendo com que nós tivéssemos pelo menos uma orientação, né, em termos de conduta. Claro que ele misturou orientações morais com orientações civis para um povo indisciplinado daquela época, mas Moisés é considerado a primeira revelação, conforme nós encontramos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Depois nós temos a segunda revelação, que é Jesus, aonde Jesus traz todos os ensinamentos, né, que nós tínhamos, já estávamos maduros naquela ocasião, para assimilar com relação ao Deus único, mas não ao Deus vingativo, ao Senhor dos Exércitos de Moisés, mas ao Deus bom, o Deus que perdoa, o Deus que nos ama e nos incita a amar a todos, sempre refletindo no desenvolvimento das ideias. Jesus ampliou a compreensão da primeira revelação, trazendo novos ensinamentos, trazendo a compreensão efetiva desta relação, mas principalmente da conduta moral que nós deveríamos ter. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, segundo os Espíritos, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, não que ele coloque de lado a primeira revelação ou a segunda, que seja Jesus. Ele amplia. O próprio Jesus disse que ele não poderia dizer tudo. Ele sabia que existiria uma dificuldade de compreensão naquela época, e ele sabia que o tempo para essa compreensão seria no futuro, e hoje nós já temos, não personificados em alguém, o Espiritismo vem como terceira revelação, como um conjunto de ideias, como princípios e valores que nos libertam, né, dos erros que nós mesmos cometemos no passado, no sentido de má interpretações sobre essa realidade espiritual, mas exige que nós tenhamos disciplina, coragem para vencer e superar todos os atavismos que nós carregamos. Essa dependência, quase que a fé cega, que o igrejismo traz, nós temos que superar. Então, nós temos já hoje em mãos a possibilidade de sermos responsáveis por nossa conduta, de nós nos libertarmos em termos de buscar conhecimento, buscarmos a aplicação moral efetiva da mensagem cristã na sua essência, sem ter que nos preocupar com o formalismo, com o releguere, com a observância de regras, com a aparência. Nós temos que sermos bons, nós temos que buscar o amor na sua essência, aplicar este amor, mas compreendendo essa realidade que só agora nós temos com o Espiritismo, de quem nós somos, de onde viemos e para onde nós iremos. Essas três respostas que sempre incomodaram a humanidade, na época de Jesus não dava para responder isso de maneira clara. Com o Espiritismo nós conseguimos fazer isso. Por isso que não dá também para a gente achar que simplesmente basta ser espírita para termos uma situação privilegiada de alguma coisa. Não é o rótulo, são os atos. Então, nós estamos crescendo, estamos evoluindo, e a mensagem que nós temos nesse sentido, né, do Espiritismo como religião, no seu sentido filosófico, é justamente essa. Nós podemos ser adeptos desta religião, no sentido filosófico, desde que nós saibamos efetivamente colocar em prática os ensinamentos dos espíritos que estão apresentados nas obras de Kardec, e não tentarmos voltar lá na época de Jesus, porque tem gente que ainda quer fazer isso, né? Acha que voltar 2000 anos nós vamos nos sentir melhores ou vamos fazer coisas mais adequadas. Hoje nós somos melhores que ontem. Querer voltar na época de Jesus é retroagir. Nós temos que ir para frente. Nós temos que aprender a realidade sobre quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, conhecer o ensinamento moral de Jesus, que já está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é outro ponto também interessante. Tem gente que quer separar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Ora, o Evangelho de Jesus está dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita ela é maior, ela contempla os ensinamentos de Jesus, ela explica os ensinamentos de Jesus. É a nossa referência, claro, mas nós não podemos achar que há 2000 anos atrás era melhor que hoje, porque hoje nós sabemos muito mais e temos condições de nos libertar e de agirmos como o próprio Jesus disse que estaríamos vivenciando, e ele é um dos responsáveis
desta revelação, ele que direciona, né, a terceira revelação, que é o próprio o Espiritismo nesse sentido. Então, se Jesus está na terceira revelação direcionando isso, para que ficar preocupado em querer voltar para a segunda revelação e ficarmos presos em dogmas, em fé cega, em incompreensão que nós tínhamos naquela época? Não dá, né? Então, o principal é isso, é que nós tenhamos essa capacidade de olhar para nós como filhos de Deus, como aqueles que estão caminhando, né, na sua trajetória evolutiva, dentro dos seus esforços, da sua necessidade, mas com a certeza de que nós somos os próprios responsáveis. Nós nos libertamos da religião tradicional, nós nos libertamos das amarras que nos impunham vontades, desejos, amarras que nos orientavam para seguir este ou aquele caminho. Nós somos autossuficientes hoje, os espíritos nos mostram qual é o melhor caminho a ser seguido. A liberdade de seguir ou não é nossa. Nós temos que fazer isso com responsabilidade. Então, como mensagem final, fica assim a nossa palavra, né, de que, de fato, o Espiritismo é o maior auxiliar, né, para todas as religiões. Basta compreender, discutir, verificar os fatos essenciais, sem se preocupar com fatos secundários. Temos pessoas, independentemente da crença, mas pessoas que querem se libertar, né, dessas amarras dogmáticas, no sentido de artigos de fé cega, e elas já começam a despertar para essa reflexão. Então, vamos nós também fazer isso. Temos essa oportunidade maravilhosa que é o Espiritismo, vamos aproveitá-la, porque nesta encarnação nós também não deixa de ser uma prova, né? Porque nós temos, quanto mais se sabe, mais nós seremos cobrados. Então, vamos todos nós, né, nos esforçarmos para sermos legítimos representantes de Deus, né, que nosso Pai, mas de Jesus, nosso irmão maior, que está conosco, sempre nos incentivando para esse progresso. Muita paz a todos, eu agradeço aí a presença. Estamos unidos, né, por pensamentos e sentimentos, ainda que à distância, né, mas espero que todos tenham aí gostado, e eu deixo aqui o meu boa noite para todos, e para a Isli, eu agradeço o convite, na figura tanto do Newton, do Ivan, do Tiago, né, vejo aqui a Cidinha participando, da Meg, né, do Ivan, né, que está fazendo todo esse processo aí de conexão de informática, né, Ivan? Acho que é você que está aí. Então, tá bom. Então, eu encerro aqui e fico à disposição depois para outros contatos, tá bom? Muita paz para vocês.